Você sabia que o seu treino tem que estar alinhado com o que você vai dançar? É tipo como se tivesse uma diferença entre o treino de quem dança Diana para quem dança Nikia, por exemplo. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como melhorar na sua variação pensando nos treinos complementares. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a influência do treino complementar na sua variação de balé. Mas tá, não só na variação de balé, porque dependendo da coreografia que você vai fazer, existem regiões que são mais trabalhadas, existem capacidades físicas que são mais trabalhadas e até mesmo a modalidade que você vai dançar interfere um pouco. Como, por exemplo, quem dança contemporâneo. A pessoa que dança contemporâneo, comparado com quem dança o clássico, usa mais os braços do que um bailarino clássico. E o treino deles precisa ser diferente também. Então, cada treino vai precisar respeitar qual a necessidade do bailarino, o nível técnico que ele tá e qual tipo de coreografia para fazer o que a gente chama dentro do treinamento de transferência positiva. Mas antes de explicar o que é isso, já aproveita, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha, se inscreve aí porque toda semana tem vídeo fresquinho falando sobre balé e alta performance. Bom, para quem me acompanha aqui no canal já tem um tempinho, sabe que eu sempre falo que o treinamento esportivo, ele tem uma gama de possibilidades que é bizarro, de variedade de método, variedade de estímulo, variedade de capacidade física que você vai trabalhar e protocolo e tal. E na dança também não é diferente, porque só dentro da dança a gente tem o balé clássico, o balé moderno, o jazz, aí dentro do jazz a gente tem o jazz teatral, a gente tem o jazz lírico, a gente tem o contemporâneo, a gente tem as danças urbanas, tem a dança de salão, tem várias modalidades que entram dentro do que a gente chama lá do conjuntinho de dança. E para cada modalidade a gente precisa pensar em qual que é o objetivo daquela pessoa e o que é trabalhado naquela modalidade, assim como a gente precisa pensar o que é trabalhado em cada coreografia. Ah, agora eu entendi! Então, além da gente considerar o tipo de corpo que a pessoa tem, pessoas mais altas, pessoas mais magras, pessoas com mais massa muscular, então é muito complicado a gente querer fazer um treino só, falar um treino para bailarinos, colocar todo mundo no mesmo potinho, sendo que a gente sabe que dependendo da variação, dependendo da coreografia que a pessoa vai ter, ela vai precisar de um estímulo X para poder aprimorar naquela coreografia em si. Um exemplo para ficar um pouco mais claro, para vocês terem uma ideia de como que dentro de uma mesma modalidade a gente tem várias vertentes, é como, por exemplo, no vôlei. A gente sabe que no vôlei a gente tem as 6 pessoas que jogam, mas cada pessoa que tá ali naquele campo, ela faz uma função diferente. Então a gente tem o levantador, a gente tem o líbero e a gente tem um atacante, por exemplo. Cada um desses precisa utilizar uma certa capacidade X. Ou, por exemplo, dentro do futebol, que a gente tem os atacantes, a gente tem o zagueiro, a gente tem o próprio goleiro. Cada um faz uma função diferente dentro do que a gente engloba, que é o futebol, que a gente engloba, que é o vôlei, etc. E aí, dentro do balé, a gente tem as diferenças que eu poderia considerar como básicas, das variações, que são as variações mais rápidas e as variações mais lentas. Então, para cada tipo de variação, a gente vai poder trabalhar uma coisa em específico dentro dos treinos complementares. Então, assim, eu vou falar de uma maneira, assim, muito pincelada, porque a gente tem que envolver várias coisas para considerar o nível de força muscular do bailarino, qual que é o encaixe articular que ele tem, se ele sofreu uma lesão ou não, qual que é o tempo de aula que ele tem, se ele já treinou, se não treinou. Então eu vou dar uma pincelada básica nesses dois tipos de variação que a gente pode trabalhar, que não só a variação, mas que a gente pode pensar nos tipos de coreografia, que são as coreografias de allegro e as coreografias de adágio. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como que a gente pode pensar que dá para se trabalhar dentro de coreografias de allegro. Então, vamos lá.
As coreografias de Allegro, elas geralmente são coreografias mais animadas, elas são mais rápidas e saltitantes, exigindo com que o bailarino ele tenha muita agilidade e explosão. E algumas variações que a gente pode pensar que são variações de Allegro, caracteristicamente de Allegro, é a variação de Chamas de Paris, a variação de Cupido e uma fada canário, por exemplo, que ou fada amarela, ou enfim, da maneira como vocês normalmente chamam. E o engraçado é que geralmente para essas variações são mais rápidas, né, são variações mais ágeis, os professores eles têm a tendência de escolher meninas mais baixinhas. Por quê? Porque fisiologicamente falando, as meninas mais baixinhas elas são mais ágeis. E isso na verdade tem um sentido, porque geralmente as meninas mais baixas elas têm o membro inferior um pouco menor. Isso faz com que pela velocidade do movimento elas consigam fazer as baterias com um pouco mais de facilidade do que quem tem uma perna mais longa ou quem seja mais alta. E para trabalhar esse tipo de variação, é bem interessante a gente pensar em utilizar treinos com força explosiva, que a gente chama de potência, e treinos pliométricos, que são os chamados treinos de saltos. Mas esses treinos pliométricos, eles não precisam necessariamente envolver apenas saltos em altura. Normalmente, treinos pliométricos, a gente também trabalha a questão de agilidade. Geralmente, sabe aqueles exercíciozinhos que a gente fica no cone, sabe? Parece jogador de futebol? Então, são esses tipos de exercícios que são interessantes pra gente trabalhar a agilidade, para trabalhar essa força explosiva, para essas variações mais rápidas. Então, mesmo que você não seja uma pessoa baixinha, né, que é o que geralmente o pessoal escolhe, você consegue melhorar a sua agilidade, você consegue trabalhar a sua força explosiva com esses tipos de treinamento complementar. Porque quanto mais você trabalha esse tipo de agilidade, mais os seus saltos e as suas baterias elas vão ficar mais fluidas, elas não vão ser tão sofríveis quanto a gente ia ali, pelo amor de Deus. E aí, quando a gente se torna mais ágil, a gente consegue pensar em outras coisas que também são muito interessantes nessas baterias, que é a questão dos braços mais leves, a questão da expressividade. Então, quanto mais você estiver bem lá, mexendo os seus pés assim, enlouquecidamente, mais você consegue deixar a leveza nos seus braços e aí consegue interpretar a personagem da maneira que o professor gostaria que você interpretasse. Agora falando de adágios. Os adágios, eles são normalmente coreografias mais lentas, coreografias que exigem um alto controle corporal, uma resistência, uma lentidão nos movimentos. E também é muito característico, né, para ter mais balance. Sim, a gente sabe que muitas variações de adágio, elas podem até ter algum giro, uma diagonal e tudo mais, mas a maior parte dela é composta por movimentos mais lentos e mais controlados. Exemplos dessas variações a gente pode achar com Nikia, a variação da Odete e as variações de Raimonda, por exemplo. E assim como geralmente os professores acabam escolhendo as meninas mais ágeis para fazer as coreografias de Allegro, os professores normalmente pegam as bailarinas que têm mais controle muscular, mais balance para fazer essas variações mais lentas. Mas, gente, isso não é regra, tá? Não é porque você é baixinha que você vai sempre fazer variação rápida e não é porque você é alta que você vai fazer variação lenta. Isso é uma questão mais característica que eu acabei observando também quando eu estava lá no meu momento da minha carreira e tudo mais. Não é regra. Vai da sua habilidade, independente da sua altura, independente de qualquer coisa. O que o professor falar que você deve fazer é porque você está apto para fazer. Então, dentro dessa proposta mais lenta, os treinos complementares podem vir com essa proposta de mais resistência muscular, que pode ser feito com mais repetições e menos cargas, para que você fique mais tempo naquela posição, mais tempo na sustentação dos exercícios. Mas, já vou dar esse adendo, porque eu sei que você é uma bailarina muito louca, que leva as coisas à risca. Quando eu falo que é mais repetição e menos carga, não necessariamente você vai pegar 2 quilinhos e falar: ai meu Deus, eu estou fortalecendo, oh meu Nossa Senhora. Não, isso vai depender de como que o seu preparador físico vai te ajudar a condicionar esse tipo de carga dentro do seu treino. Não vai inventar de fazer tudo sozinha não, pelo amor de Deus. E particularmente nas coreografias adágio, eu acho interessante que a gente trabalhe um pouco mais os exercícios unilaterais. Por quê? Porque como são coreografias mais lentas, a gente tem passagens mais lentas que a gente vai precisar apoiar mais em uma perna só, mais uma sustentação de uma perna só. Então é interessante você pensar em fazer exercícios mais unilaterais
para que você tenha essa resistência, principalmente da perna de base, para que você não faça as passagens quicando que não doida. Beleza, eu falei desses 2 pontos, certo? Mas a gente também não pode esquecer que existem outras variações das variações, outras formas de trabalho dentro das variações, como por exemplo coreografias como Diana e Pas Classique, que tem uma resistência muscular muito grande, mas também tem bastante salto, tem bastante giro, tem bastante controle. Então eu só falei de uma maneira bem por cima para a gente poder minimamente classificar. Assim como, por exemplo, um pas de deux, que não é simplesmente lá você ser jogada para cima ou o bailarino ir lá e levantar para cima. Existe uma força também que a gente precisa fazer para ajudar o nosso partner, que também dá para ser trabalhada nos treinos complementares. E aí também a gente tem a questão de coreografias longas e coreografias curtas. Coreografias longas você vai exigir um pouco mais de resistência. Pode ser uma coreografia longa e ágil? Pode. Pode ser uma coreografia curta e mais resistente? Também pode. Então é muito difícil classificar, tem só as rápidas ou só as lentas. Por isso que é muito interessante que vocês compartilhem quais coreografias vocês vão dançar, como que é essa coreografia, para que a gente consiga montar um treino que seja realmente adequado para você. Porque às vezes você tem uma coreografia que ela é muito rápida, que ela tem muitos saltos, mas ela dura, sei lá, 3 minutos. Então você vai precisar ter uma resistência cardiorrespiratória muito maior. Como, por exemplo, você pode ter uma coreografia super lenta, de 1 minuto, que você precise sustentar 308 de uma perna e você precisa dessa resistência muscular. Então não dá para colocar tudo numa caixinha só. É importante a gente entender qual a demanda de cada coreografia. Tá vendo só como preparação física não é só jogar bola e fazer 3 de 15 e 4 de 10? Preparação física é a análise contínua do movimento, do histórico familiar, das lesões e da mecânica do movimento em si, né? Porque cada plié não é igual para todo mundo. Porque, né, o plié de um não é igual ao plié do outro, né? Cada um tem o seu plié. Então, se você foi escolhida para dançar a variação X e for fazer treinos complementares, deixa bem claro para o seu treinador qual tipo de coreografia, como que ela é, se ela é longa, se ela é curta, se ela é mais saltada, se ela é mais de resistência, para que o seu treino faça essa transferência positiva. E aí, o que vocês acharam de tudo isso? Vocês imaginavam que cada coreografia poderia ter um efeito diferente dentro dos treinos? Comenta aí o que você achava. E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar aqui o seu joinha, de clicar no botão se inscrever, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo fresquinho sobre como melhorar a sua performance dentro do balé, como reduzir as suas lesões, alguns vlogs também, reviews de filmes e documentários sobre dança, e sai toda semana, então não se esquece. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Eu tô aqui, ô! Fala pro seu irmão, vai.